Você acompanha hoje no programa Grandes Julgamentos do STF, o processo que liberou sem ressalvas a utilização das células-tronco embrionárias em pesquisas científicas. Um tema que dividiu até os pesquisadores. Foram 3 sessões no plenário do Supremo para a decisão final da Corte. Católico assumido e praticante, o ministro Menezes Direito, que morreu em setembro de 2009, foi o primeiro a ir contra a argumentação do relator. Depois de ressaltar que não avaliava a lei de biossegurança sob o ponto de vista religioso, ele sugeriu restrições às pesquisas com células-tronco embrionárias, como a garantia de não destruição dos embriões e o aumento da fiscalização de clínicas de reprodução assistida. Não é possível dizer-se simplesmente constitucional ou inconstitucional uma lei que desafia a ciência e diz diretamente com o futuro da humanidade. Será razoável acreditar que a ciência tudo pode e que por isso não se há de impor limites, sem falar naqueles limites éticos que são essenciais à convivência social? Será que devemos fechar nossos olhos para os que na dor, no sofrimento, na angústia, juntam a fé para que um caminho seja descoberto, curando os enfermos que estão próximos de nós? Será que devemos, nessa hora, liberar uma paixão sem prover uma razão? Respondo, sem o ceticismo iluminista de David Hume, que não. Ao revés, a impaciência deve ceder à tolerância com o tempo para buscar convergências que nos permitam encontrar iluminados amanheceres. Estou convencido de que o tema que nos ocupa põe em evidência a necessidade de criar mecanismos adequados de controle, uma limitação no campo das pesquisas que avancem sobre o genoma humano. Limites não apenas decorrentes do medo do desconhecido, do temor de nossa própria irresponsabilidade. Limites que não se originem somente de uma ponderação de benefícios e riscos, como parece ter ocorrido em grande parte do mundo ocidental. Nos argumentos contra e a favor à utilização das células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, os ministros se depararam com uma situação inusitada. A Corte teria que julgar uma causa onde os dois lados que se antagonizavam partiam de um mesmo pressuposto constitucional, o da proteção à vida, da dignidade da pessoa humana. Só que um único detalhe, o artigo 5º da Constituição Federal, ele foi interpretado de maneiras completamente diferentes. O que nós estamos discutindo aqui é a inviolabilidade do direito à vida. E quando a Constituição fala em inviolabilidade do direito à vida, esses termos não permitem qualquer tipo de relativização. É inviolável o direito à vida. Que vida? Só pode ser a vida humana. Quando começa a vida humana? Toda a linha de argumentação é que ela começa no momento da concepção. Se nós admitirmos que a vida vai começar no momento em que foi implantada no útero, ou que a vida vai representar no momento em que já se começam a aparecer alguns sinais, representa que o ser humano, quando concebido, é um ser animal, para depois se transformar num ser humano? Ou nós fomos, desde o zigoto, que nós somos hoje, seres humanos, desde a concepção, tendo todos os sinais no zigoto, que representam aquilo que nós seríamos. É interessante notar como nós temos uma preocupação com o ambiente e com a ecologia. Destruir um ovo de tartaruga, um embrião de tartaruga é um crime ambiental, mas a destruição de embriões humanos não o seria. Tal maneira que há para tranquilidade, porque é a mesma preocupação que os senhores têm e nós temos, e todo brasileiro tem que ter, com a cura de todas essas doenças, são muito mais promissoras, têm muito mais perspectivas a investigação, as pesquisas com as células-tronco embrionárias. As células-tronco embrionárias, infelizmente, foram 10 anos de fracasso permanente
não havendo único caso bem-sucedido. O então Procurador-Geral da República, na época do julgamento, Antônio Fernando Souza, defendeu os argumentos do colega do Ministério Público, Cláudio Fonteles, que havia ingressado com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Vale dizer, quer-se que a Constituição da República tutela o direito à vida a partir da concepção, porque, biologicamente, o concebido, mas não nascido, já é ser humano. Portanto, a pretensão submetida a essa Corte Suprema não se baseia, como apressadamente afirmam alguns, em considerações religiosas, mas sim em pressupostos jurídicos, que têm respaldo em conceitos fixados pela ciência. Por outro lado, visto que a pretensão envolve a solução de questão tipicamente jurídica, quer-se interpretação de norma constitucional, especificamente nessa perspectiva constitucional, a óbvia, a incontroversa, a reiterada constatação de que o Estado é laico não a desqualifica. Por outro lado, também é importante ter-se como presente que a questão da utilização de células tronco embrionárias, retiradas de embriões humanos, tem gerado controvérsias científicas, jurídicas e éticas em quase todos os países do mundo. A questão em julgamento, portanto, é atual e universal. Não é demais lembrar que o Pacto de São José da Costa Rica, que é instrumento jurídico internacional, expressamente prevê, no seu artigo 4º, a proteção do direito à vida a partir do momento da concepção. Por outro lado, existindo respeitáveis manifestações científicas, no sentido de que as células tronco embrionárias, para pesquisa e utilização terapêutica, também podem ser encontradas no líquido amniótico e na placenta, e a indicação de que as pesquisas científicas com célula tronco adultas apresentam avanços muito mais promissores do que aquelas realizadas com as células tronco embrionárias, reitero o pedido de procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 5º e seus parágrafos da Lei 11.105, de 24 de março de 2005. O advogado do Congresso Nacional, representantes de entidades pró-pesquisas com embriões e então advogado-geral da União, ministro Dias Toffoli, levantaram questões práticas para defender a lei. O Supremo Tribunal Federal está agindo com extrema responsabilidade, extrema transparência, e a posição da Igreja sobre o tema é de todo compreensível. A Igreja jamais poderá compactuar com uma ética prática. Ela só pode compactuar com uma ética de princípios. E do ponto de vista moral, demarcar uma linha nesse processo evolutivo, no qual pode-se dizer, agora é ser humano, agora não é ser humano, quem terá condições de fazê-lo? Quem terá condições de fazê-lo? Então, sob o ponto de vista moral, realmente, os argumentos da Procuradoria-Geral da República, os argumentos trazidos pelo ilustre Amici Curi, advogado da CNBB, sem dúvida nenhuma, são de difíceis respostas. Mas nós temos que julgar do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, o artigo 2º do Código Civil diz que a personalidade começa com o nascimento com vida e se resguarda os direitos do nascituro. Mas esses direitos do nascituro só são resguardados se ele vier a nascer com vida. Se ele não nascer com vida, ele não terá direitos. Esses direitos se extinguem, porque ele não tem direitos, ele tem expectativas de direito. O que se fala então do embrião congelado, que sequer feto é, sequer está dentro do útero de uma mulher, ele está congelado. E aqui entra uma questão que eu entendo fundamental, senhoras e senhores ministros. Se essa Suprema Corte reconhecer que o embrião congelado tem direito à vida, há de ser assegurado esse direito. Há de se assegurar que esse direito possa vir ser exercido. E qual é a tutela que o Estado tem para garantir esse exercício? Poderá o Estado obrigar a mulher que doou o óvulo a conceber aquele embrião? Poderá o Estado fazer uma ação mandamental para aquela pessoa que doou o óvulo e obrigá-la a que o embrião venha a se tornar um ser humano efetivamente? Ou então, poderá o Estado obrigar que uma terceira mulher receba
aquele embrião e transforma, então, aquela expectativa de vida numa vida realmente, o Estado não tem essa tutela. O Estado não tem esse poder. O Congresso Nacional não veio aqui hoje para falar de passado, e sim para falar de futuro. Um futuro baseado em 3 premissas: a responsabilidade, o estímulo à atividade científica nacional e a esperança. A responsabilidade será concretizada pelos incisos e parágrafos do artigo 5º da Lei 11.105 de 2005 e pelo decreto regulamentador, onde estão previstos os seguintes controles. Primeiro, pela situação do embrião, que deve ser inviável, ou seja, inapto a gerar um futuro ser humano, ou congelado há mais de 3 anos, condição objetiva, que reduz sobremaneira sua viabilidade. Segundo, pelo consentimento dos genitores, que deverão assinar um termo. Terceiro, pelo Comitê de Ética da respectiva instituição de pesquisa, que deverá aprovar previamente os projetos. A regulamentação normativa, senhores ministros, será exercida concomitantemente por 3 entidades públicas: o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pergunta-se agora, não atenderia melhor ao princípio da razoabilidade manter as pesquisas sob as luzes da fiscalização social, ao invés de proibi-las e assim remetê-las para a clandestinidade? A rigorosa regulamentação garantiria o controle ético dos procedimentos, enquanto que a proibição poderia significar apenas um fechar de olhos. A presente ação, como já registrado, não envolve um embate entre a ciência e a fé, não envolve um embate entre o conhecimento racional e a religiosidade. O que este Supremo Tribunal Federal irá decidir, e assim se pede e se espera, é que esta é uma sociedade pluralista, uma sociedade capaz de viver e apreciar a divergência. Deus nos livre do pensamento único, Deus nos livre da moral única, as certezas absolutas, as crenças indemovíveis já trouxeram imenso sofrimento para a humanidade. A lei de biossegurança dispõe sobre esta matéria em questão de uma forma extremamente equilibrada e de uma forma extremamente razoável. Ela prevê que os embriões congelados somente serão destinados à pesquisa se os casais que doaram o material genético assim autorizarem. De modo que aqueles que queiram autorizar podem autorizar e aqueles que não queiram não são obrigados a fazê-lo. Em uma matéria que envolve desacordo moral razoável, como esta, em que pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam de maneira diferente, o papel do Estado, o papel do direito e o papel do Supremo Tribunal Federal é o de assegurar que cada pessoa possa viver a sua liberdade individual, possa viver os seus valores, possa viver a sua crença. Portanto, é disso que se trata aqui, de pluralismo, diversidade e tolerância. Não existe no direito brasileiro um estatuto do embrião, ou não existia até a edição desta lei. O Código Civil não cuida desta situação. E esta lei trata o embrião com muita dignidade, impede a comercialização de embriões e impede a clonagem. Declarar inconstitucional a lei significa criar uma lacuna normativa quando a lei protege de maneira o embrião. O plenário ficou dividido. Parte do colegiado tentava propor ressalvas às pesquisas com células embrionárias, mas as propostas não foram adiantadas.